Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme vocês estiverem tirando um tempinho para ouvir o vídeo. Para quem ainda não teve oportunidade, meu nome é Larissa, eu sou fisioterapeuta e eu fico na Unimed mais no período da manhã, tá? Eu vim aqui para trazer algumas informações, compartilhar algumas informações com vocês a respeito de pacientes que estão em unidades de terapia intensiva e precisam de um suporte de ventilação invasiva, tá? É, então, são alguns cuidados de circuito, de filtro, de parâmetros de admissão, principalmente agora em pacientes com Covid-19, mas que vale essas considerações para outros diagnósticos, não somente por conta da Covid, tá? Bom, em relação à Covid, que é uma situação que nós temos nos deparado muito nesses últimos tempos, eu queria levar em consideração o quanto é importante nós estarmos atentos em relação à oxigenoterapia desses pacientes, tá? Por quê? Porque a COVID, ela é uma doença que ela tem uma capacidade de afetar múltiplos órgãos. Isso faz com que ocasione, em muitas vezes, né, não, na maioria dos casos, na disfunção dos múltiplos órgãos, tá? Por quê? Porque o vírus, a proteína spike do vírus, ele se liga com a enzima conversora de angiotensina. E ela está presente em muitos tecidos, principalmente nas células epiteliais do pulmão, tá? Isso faz com que ocorra uma liberação, uma cascata, o que o pessoal denominou, né, a ciência denomina de tempestade de citocinas inflamatórias. Entretanto, quando tem um processo de lesão tecidual, o que acontece? Na maioria das vezes, acontece uma restrição desse fluxo sanguíneo, ou para reparo tecidual, ou para morte daquelas células, né? E na Covid-19, há uma perda dessa capacidade de restringir o fluxo sanguíneo. Então, o que acontece? O fluxo sanguíneo ele continua fluindo, né? Então, nós temos tecido aí perfundido, e com essa cascata de citocina, com essa tempestade inflamatória, nós temos a formação de microtrombo. Isso é ruim, principalmente no pulmão, porque eles têm uma região vascular fina. Então, o que acontece? Nós temos essa coagulopatia dentro do vaso, né, formando microtrombos, que muitas vezes levam à hipoxemia silenciosa. Por quê? Porque os tecidos, eles perfundem, mas não têm a capacidade de chegar ao oxigênio para realizar as trocas gasosas. Então, é aquele paciente que chega para nós com uma saturação de 82, 85, e ele está eupneico, ele não tem desconforto respiratório. Então a gente pensa, para que nós vamos colocar oxigênio? Ele está eupneico, mas nós precisamos colocar esse oxigênio, tá? Por quê? Porque todos os tecidos precisam de oxigênio. O oxigênio é o substrato mais importante para a formação de ATP, de energia, para a função adequada desses órgãos. Esses órgãos eles já estão infectados com o vírus. Se eu não tenho ATP, se eu não tenho oxigênio, começa a acumular lactato e então vai levando à disfunção desses órgãos, tá? Além da hipoxemia, então nós temos que ter uma oxigenoterapia para manter uma saturação alva de 92, né? A partir do momento que nós não colocamos a oxigenoterapia, nós vamos estar, na verdade, complicando esse processo de internação desse paciente e favorecendo a essa disfunção, tá? Então, muitos pacientes têm disfunção hepática, disfunção renal, tá? E disfunção, por exemplo, de coagulação. Da mesma maneira, nós temos que tomar, então, cuidado para manter um equilíbrio entre a hipóxia, que é a falta de oxigênio, e a hiperóxia, que é oxigênio demais, tá? Então, o que acontece na maioria das vezes?
Nós temos um consumo exagerado de oxigênio, né? O paciente ele precisa daquele oxigênio, mas ele não tem a oferta adequada desse oxigênio, que vai levando então a hipóxia tecidual, acúmulo de lactato e a esse choque e essa disfunção de órgão. Da mesma maneira, nós temos que tomar cuidado com a hiperóxia, tá? Já tem vários estudos falando que essa hiperóxia, ela acarreta em uma maior mortalidade em pacientes criticamente enfermos, tá? Ou seja, então, os pacientes que têm essa hiperóxia, o que acontece no organismo? Muito oxigênio vai levar a uma vasoconstrição. Essa vasoconstrição vai fazer o quê? Com que diminua o fluxo de sangue no cérebro. E aí o cérebro vai pensar, tem alguma coisa errada, ele vai ativar os neurônios para quê? Para que ocorra um aumento da frequência respiratória. E aí começa a ter essa dispneia, essa taquipneia, tá bom? Além disso, ele vai levar a uma disfunção cardíaca. Muitas vezes vemos pacientes que precisam de droga vasoativa. Então, essa vasoconstrição também vai diminuir o fluxo sanguíneo cardíaco, vai afetar o débito cardíaco, o débito arterial de oxigênio, vai afetar a contratilidade do miocárdio e até levar a um dano cardíaco, levando a lesão e até morte da célula cardíaca. Essa hiperóxia também, então eu estou utilizando oxigênio, mas tem muito oxigênio. Então vai começar a formar radicais livres de oxigênio no corpo, que também são altamente lesivos e vão afetar todas as células do tecido liso do vaso e do endotélio, que vai perdendo a capacidade de contrair e dilatar conforme os estímulos que o corpo recebe, tá? Muito oxigênio também vai fazer com que altere o sistema de surfactante no pulmão. O surfactante ele é uma substância que vai manter a tensão dos alvéolos, vai reduzir essa tensão alveolar para manter os alvéolos abertos. E aí faz com que gere atelectasia, com que diminui a capacidade de manter as vias aéreas limpas, tá? É o mecanismo de proteção da via aérea. Então, só um desfecho, né? É muito importante a gente ter um controle dessa oxigenoterapia, nem para menos nem para mais. Nós temos que manter uma saturação alvo de 92 a 96%, tá? Salvo alguns pacientes que têm doença pulmonar obstrutiva crônica, que, dependendo da clínica, de como ele tiver, nós podemos vir a considerar uma saturação de 88 a 92. Bom, eu queria falar um pouquinho também com vocês em relação aos filtros e a aplicabilidade desses filtros, né? Nós temos tido contato, principalmente com a Covid-19, com o filtro HME-F e o filtro EPA. O filtro HME-F, ele é um filtro que ele é conectado no tubo do paciente e ele é um filtro que ele é responsável pela troca de calor e de umidade, tá? Nós temos também o filtro HME. Só o filtro HME, ele não tem a função de filtragem microbiológica, né? Filtragem de vírus e bactérias. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ser responsável por aquecimento e umidificação, porque ele tem esse papel de celulose, que ele tem uma função higroscópica, ele tem afinidade com o vapor de água. E aí, então, o paciente vai realizar a expiração, esse vapor vai ficar, então, no filtro. Quando ele realizar novamente a inspiração, esse vapor está, então, ali localizado para manter o aquecimento e umidificação das vias aéreas, tá? O filtro HMF, ele também tem a função de proteção. Então, ele tem um algodão que ele vai funcionar como um caráter hidrofóbico. Ele tem aversão ao vapor de água e ele vai fazer uma barreira, ele é um filtro microbiológico. Então, nós podemos considerar o filtro HME como um filtro de função mista. Então, ele tem a função higroscópica, de aquecer e umidificar, e a função hidrofóbica, que é a função de proteção.
tá? Temos alguns filtros HME que eles também têm a função de filtragem. Então, é sempre importante a gente ver as considerações do fabricante e as recomendações, tá? Então, aqui, para demonstrar a localização, né, nós temos aqui o filtro HME, aqui conectado ao tubo, né, ao sistema fechado de aspiração, que vai no tubo. Esse circuito corresponde ao Hamilton, então nós podemos ver aqui aquele sensor de fluxo do Hamilton, com o filtro HME, o sistema fechado e o tubo, tá? Uma consideração, não sei se vocês já ouviram falar sobre essa conexão do filtro, tanto do filtro EPA como do HME, nós temos essa tampinha, tá? Essa tampinha, ela é uma proteção que nós podemos conectar uma capnografia do tipo Luer Lock, tá? Então, é essa conexão de capnografia, que ela vai ser conectada tanto no EPA como no HME, geralmente a gente usa mais no HME, e nós temos esse outro orifício da HME, que na verdade é um suporte para essa tampa do Luer Lock. Então, como já foi visualizado aqui nessa figura, não deve ser utilizado o filtro dessa maneira, tá bom? Fica somente essa tampinha. E essa tampinha ela também pode ser retirada para realizar a conexão da extensão de O2 para realizar a oxigenoterapia, tá? Outra coisa, e aqui nós temos também a traqueia corrugada, né? Para conectar o filtro, então, ao tubo. Uma consideração importante, o filtro HME, ele vai substituir a função do copo e da base aquecida. Ele realiza a umidificação e o aquecimento das vias aéreas. Então, ele não deve ser utilizado junto com a base, né? Na verdade, em pacientes adultos a gente já não usa, né? É mais paciente neonatal e pediátrico. Então, quando for usar um, não utilizar o outro, tá? Então, aqui como eu mostrei, né, a capnografia. E aqui nós temos o filtro EPA. O filtro EPA, ele é um filtro de barreira. Ele é um filtro de barreira mecânico, tá? Então, ele é um dispositivo de barreira bacteriostático e ele tem uma alta eficiência de filtragem. Filtragem bacteriana de 1 para cada 1 milhão de expostos e de 1 para cada 100 mil expostos. Então, esse filtro, ele tem esse componente hidrofóbico mais compactado, né? E ele tem uma baixa resistência ao fluxo também, mas ele tem um alto poder de filtragem. Por ele ser um filtro de barreira mecânico, nós instalamos ele na parte expiratória do ventilador. Então, quando o paciente ele expirar o ar, essa barreira mecânica vai filtrar essas bactérias, o vírus, para a proteção do ventilador mecânico. Então, aqui, como ilustração, nós temos, então, no Hamilton, o filtro EPA, aqui na parte exalatória, e nós temos o filtro HME conectado ao Y, sensor de fluxo, e filtro HME, tá bom? Temos aqui uma ilustração do HME conectado ao Y, tá? Quando nós temos situações de emergência em que nós não conseguimos recuperar a oxigenação desse paciente no ventilador por alguma intercorrência, nós vamos utilizar essa bolsa, né, o AMBU, em que nós vamos, então, quando for ventilar, é importante que a gente mantenha o filtro no umbu, tá? Para proteção também de dispersão de aerossol. Temos também o filtro eletrostático. Esse filtro eletrostático, ele é um filtro que ele também é um filtro de barreira. Ele só tem um componente hidrofóbico, da mesma maneira que o EPA. Mas ele é formado por uma formação de carga elétrica. Então, ele tem um formato arredondado e ele atrai cargas opostas por formação de dipolo. Então, nós temos cargas negativas e positivas. Então, essa função de barreira, ela consegue também barrar bactérias e vírus, né? Então, ela tem fibras hidrofóbicas de propileno e ela consegue barrar porque esses vírus e bactérias, eles têm uma carga elétrica superficial. Então, por isso que eles funcionam dessa maneira.
Normalmente, ele é utilizado no ventilador, ele pode ser instalado no ramo inspiratório do ventilador, tá bom? Que também ajuda a proteger o paciente dessa barreira de vírus, tá? O paciente e o ventilador. E ele também tem ali uma alta filtragem, né? Ele funciona realmente como uma barreira, tá? Lembrando que o filtro EVA é uma barreira mecânica e o filtro eletrostático é uma barreira também elétrica e hidrofóbica, tá? Então, ambos, o filtro EPA e o filtro HME, eles não têm caráter higroscópico, ou seja, ele não tem afinidade com o vapor de água. Então, eles devem ser utilizados no ventilador. Não utilizar o HME no respirador, na parte da conexão do respirador, tá? Então, aqui só um resumo, né? Nós temos o HME normal, sem o caráter de filtragem. Nós temos o HMEF com a umidificação e o aquecimento do HME, porém, eles também são capazes de uma filtragem microbiológica. E temos o EPA, né? Que é um filtro de alta eficiência para as partículas do ar, tá bom? Bom, alguns cuidados que nós temos que ter em pacientes com ventilação mecânica. Cuidado com o posicionamento do filtro, né? Então, nós temos que manter o filtro nessa posição, jamais um filtro com a traqueia corrugada, curvada, ou com o filtro caído. Por quê? Porque pode juntar a secreção aqui em pacientes que estão secretivos, ou pode juntar vapor de água e condensado de água nesse filtro, como alguns profissionais ali já podem ter visto, tá? Pode aumentar a resistência do fluxo aéreo. Tomar cuidado também com essas considerações, principalmente em pacientes que são retentores de CO2, porque ele vai, como eu falei, aumentar a resistência do fluxo e favorecer essa hipercapnia, que é o aumento do CO2, tá? Tomar cuidado na troca, por conta dessa disseminação de aerossóis. Não utilizar o filtro HME no respirador, tá? Ele fica na conexão do tubo, porque ele tem um caráter higroscópico, de condensar o vapor de água, e aí ele pode danificar a cafete respiratória e danificar o respirador, tá? E tomar cuidado também com a ordem do filtro. Então, é o tubo, o sistema fechado, ou a traqueia corrugada e o filtro, tá? Não conecte o filtro e depois a traqueia corrugada. Em relação à montagem do circuito de ventilação mecânica, então nós podemos ter aqui uma ilustração de uma montagem convencional de um paciente que vem por pneumonia, um choque cardiogênico, um pós-operatório, que nós utilizamos o filtro HMF proximal ao tubo e não tem necessidade de colocar o filtro EPA, tá? Em pacientes com a COVID-19, nós colocamos o filtro HME no tubo e colocamos o filtro EPA na parte expiratória. Então, aqui nesse encaixe do Vela e nesse encaixe do Hamilton, tá bom? Não colocar o filtro HME nessas conexões, tá bom? Porque ele vai danificar o ventilador. Para a troca do filtro do sistema fechado de aspiração, em algum momento vocês tiverem que realizar essa troca, então nós devemos colocar, primeiramente eu gosto de deixar o filtro HME conectado já com o traquecare, todos os encaixes prontos, proteger dentro da embalagem, na hora que for manusear esses equipamento, evita o contato com as conexões, os pontos de conexão que vão para o paciente, porque também é um risco de infecção, nós não estamos com lobo estéreo. E aí, então, quando tiver tudo prontinho, nós vamos verificar a hemodinâmica, a saturação do oxigênio. Estando tudo de acordo, nós vamos colocar o paciente, então, o ventilador em stand-by, tá?
O Hamilton dá para colocar em stand-by. E vamos ou desligar o ventilador. O vela nós temos que desligar o ventilador atrás. Rapidamente, depois disso, nós vamos clampear o tubo, tá? Como colocado nessa imagem. Clampeou, desconectou, realiza a troca do filtro, reconecta, desclampeia e liga o ventilador ou tira do stand-by, tá bom? E aí, então, nós vamos verificar a hemodinâmica, como que o paciente permaneceu, se caiu a saturação e fazer com que o paciente esteja estável. Aqui é uma ilustração de como que nós devemos fazer em relação à intubação do paciente, né? Então, nós fazemos a intubação. Quando o médico for intubar, o tubo vai estar com o êmbolo da seringa e vai estar com o fio guia. Após a intubação realizada pelo médico, nós vamos, então, puxar o fio guia, clampear o tubo, tirar o êmbolo da seringa, conectar no ventilador, tirar, né, desclampear e ligar o ventilador, tá bom? Bom, em relação aos parâmetros de ventilação mecânica, principalmente em relação à admissão do paciente, né? Se por alguma eventual situação tiver que colocar o parâmetro do ventilador, como que nós devemos fazer de primeiro momento? Então, o paciente ele pode ser ventilado em pressão controlada ou em volume controlado, tá? Então, aqui nós temos alguns parâmetros que podem funcionar para um paciente não COVID e para o paciente COVID, tá? Geralmente, o volume controlado nós ventilamos com volume de 350 a 400 ml. Em paciente com COVID-19, nós vamos garantir um volume corrente para ele de 4 a 6 ml por quilo. E com isso, para garantir o volume minuto dele, ou seja, a frequência respiratória pelo volume corrente, multiplicado pelo volume corrente, nós devemos, então, instituir uma frequência respiratória mais alta, para evitar que o paciente retenha muito gás carbônico, tá? Por que nós colocamos um volume corrente mais baixo? Porque geralmente é um pulmão que está muito lesionado e que eles estão com uma baixa complacência pulmonar. Então, se nós oferecemos um volume corrente muito alto, há um risco maior de gerar uma lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica. Em pacientes que não têm COVID, geralmente ventilamos o paciente com volume corrente de 6 a 8 ml por quilo, tá? Que mais para frente eu vou explicar. A PIP em pacientes não COVID. Não COVID eu sempre o de cima, tá? De 6 a 8 centímetros de água. E em pacientes com COVID de 10 a 12 centímetros de água. Porque eles estão com edema pulmonar, eles estão com líquido, eles têm uma baixa complacência. Então, a PIP, ela é a pressão expiratória no final da expiração, vai manter o alvéolo aberto. E o fluxo é a velocidade com que o volume chega no pulmão, geralmente de 40 a 50 litros por minuto, tá? Aí o FiO2 para admitir 100%, nós vamos ajustar gradativamente para manter uma saturação alvo acima de 92, tomando cuidado com a hipoxemia e com a hiperóxia, com a hipóxia e a hiperóxia, tá? E a relação em V que eu vou mostrar depois. Nós temos que avaliar, conforme nós colocamos o paciente no ventilador, como que ele vai estar. Ele vai estar fazendo esforço respiratório, ele vai estar bem sedado, como que está a oximetria de pulso, como que está a perfusão periférica, como que ele está, se ele está corado, se ele está cianótico, tá? E aqui, então, é uma tabelinha que vocês conseguem encontrar facilmente na internet, é uma tabela de volume corrente ideal por paciente. Por quê? Porque muitas vezes pode acontecer do paciente não ventilar adequadamente em volume corrente, em volume controlado. Então, nós temos que passar esse paciente para pressão controlada. A pressão controlada, vamos ajustar naquele momento para uma pressão para manter o volume corrente ideal. Então, por exemplo, eu prefiro saber a altura do meu paciente e pela altura é calculada uma fórmula, mas aqui nós já temos mais ou menos o resultado. Já temos alguns aplicativos também que vocês conseguem abrir, né, como o
por fio Bluetooth, que você consegue colocar a altura e ele te dá o volume, tá? Porque aqui nós temos uma estimativa. Então, um paciente, por exemplo, masculino, com 1,75, ele vai ter mais ou menos, ele deveria ter um peso predito de 70 quilos, ele pode ter 120 quilos, mas um pulmão de uma pessoa obesa vai ser igual a um peso predito de 70. E aí que ele vai te dar um volume corrente de 6 ml por quilo, tá? Um paciente, geralmente a gente inicia a ventilação com 6 ml por quilo. E aí nós vamos lá e vamos programar 420, tá bom? A impressão controlada, eu coloquei em 15 de pressão, ele está fazendo 200, mas ele tem que ter uma média de 400, então eu vou aumentando a pressão para ele garantir mais ou menos o volume que ele deveria, tá bom? Então, por exemplo, às vezes eu coloco em volume controlado, ele vai no volume de 420, mas está fazendo uma pressão de pico de 45. Uma pressão de pico maior de 40 também é um risco maior de lesão pulmonar. Então, nós vamos passar ele para pressão controlada naquele momento, tá? E aqui nós temos a tabelinha do sexo feminino, tá bom? Bom, alguns cuidados que nós devemos ter em pacientes que estão submetidos à ventilação mecânica invasiva, para prevenção de lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica e pela prevenção de infecção. Então, nós temos que realizar uma higiene bucal adequada com antisséptico, né? Que é um paciente que tem sabor lingual. É um paciente que tem risco de gerar bactérias na via oral e pode aumentar o risco de infecção. Nós temos também que ter cuidado com a pressão adequada do cuff, que a gente ajusta de 20 a 30 centímetros de água. E quando muito insuflado, ele vai gerar pode gerar uma lesão traqueal, um edema de glote, uma dificuldade de desmame ventilatório e extubação. E quando ele está pouco insuflado, pode gerar risco de broncoaspiração e pode gerar risco também de não ventilar adequadamente, porque o ar que deveria estar indo para o pulmão pode também passar pela região da traqueia e gerar escape de ar e não gerar o volume corrente adequado para esse pulmão expandir de forma adequada. O decúbito também tem que estar de 30 a 45 graus, inclusive consta no bundle de prevenção de pneumonia. E os cuidados com o circuito e com o posicionamento do filtro, como já foi mencionado. Bom, cuidado em relação às trocas, aos cuidados, ao banho, nós temos que estar atento ao quadro hemodinâmico do paciente em relação à saturação, em relação à frequência cardíaca, pressão arterial, né? Se porventura não está com os eletrodos ou com a PAI conectada naquele momento, em algum momento é bom manter a saturação, manter a oximetria para a gente verificar a saturação periférica, a frequência cardíaca, e principalmente também os sinais clínicos, né? Então, esse paciente, ele está corado, ele está pálido, ele está cianótico, como que está a perfusão dele, como que está o padrão respiratório, ele ficou taquipneico, ele ficou brigando com o respirador. Em relação à ventilação mecânica, o volume corrente que está naquele respirador programado, ou que ele deveria estar fazendo, ele está fazendo, reduziu, está fazendo pressão de pico. Por que ele está fazendo pressão de pico? O tubo dobrou, com o posicionamento da cabeça, ele está secretivo, o pulmão dele está pouco complacente, com a manipulação está gerando essa pressão de pico, ou ele está brigando com o respirador, ele começou a entrar, né? Ele está fazendo uma frequência respiratória alta do que o programado, ele está taquipneico, ele está desconfortável. Tudo isso tem que ser levado em consideração, por mais que seja um cuidado rápido, banho, que seja rápido, mas é um momento que também pode gerar uma lesão pulmonar, depois o paciente fica hipoxêmico aí até recuperar, então tudo isso pode gerar também um comprometimento de ventilação pulmonar. É importante manter as vias aéreas prévias também, realizar a aspiração quando necessário, né, pacientes que estão secretivos, e tomar cuidado também com a centralização do tubo para evitar lesão do lábio.
tomar cuidado com o posicionamento da cabeça, nem inflexão excessiva, nem hiperextensão, para que a traqueia esteja pérvia para entrada desse volume corrente. E também a centralização do tubo vai fazer com que o cuff, o balonete, esteja corretamente posicionado na traqueia, porque o deslocamento do tubo também pode gerar aumento da pressão da parede traqueal de um lado, tá? Bom, apresentou alteração de ventilação mecânica, apresentou alteração de hemodinâmica, nós temos que retornar o paciente, ver se ele melhora o quadro que ele estava apresentando. Se ele não apresentar melhora, nós temos que solicitar a avaliação e podemos também realizar a ausculta pulmonar, né? Pode realizar a ausculta, ver se o ar está entrando de forma bilateral, se mudou essa ausculta, e aí, então, se necessário, solicitar a avaliação o mais rápido possível, tá? Então, aqui nós temos algumas ilustrações, né, de ventilação. Aqui nós temos o Hamilton. Para a troca do tubo do Hamilton, nós vamos clicar nesse botão para clicar no standby, e aí aparece uma tela para ativar o standby. E depois aparece para iniciar a ventilação, tá? Então, tomar cuidado aqui com a pressão de pico do ventilador, com o volume corrente também, né? A gente pode avaliar o volume corrente que ele está fazendo. Em volume controlado, nós temos que ter uma variação menor do que 10% do valor programado, então ele tem que estar próximo do valor que ele está programado. E em pressão controlada, então aqui vai estar a pressão no lugar do volume, nós temos que ter uma ideia mais ou menos do volume que ele está fazendo, né? Uns 350, 400, foi para 200, 150, tem alguma coisa errada, tá bom? Verificar o tubo, verificar se ele está secretivo, verificar se ele está brigando com o respirador, tá? E aqui nós temos a frequência do ventilador. Aqui no controle, se clicar nele, vai aparecer a frequência respiratória programada. E aqui, a frequência respiratória total. Então, nós podemos avaliar se o paciente está fazendo muito mais do que programado, se ele está brigando com o equipamento, tá bom? E aqui é F2. Clicando no controle, também é fácil, vai aparecer um xizinho para fechar, tá bom? E aí volta para a tela inicial. Então, nós temos que tomar cuidado, como eu falei, com a pressão de pico, tá? A pressão de pico, por exemplo, nesse caso aqui registrado, ó, nós temos uma ventilação uniforme, e ele começa a apresentar momentos de pressão de pico, ó, pico de 43. A partir do momento que está um pico acima de 40, é um risco maior de gerar lesão pulmonar induzida pela ventilação, tá? Por que pode ser? Nesse caso aqui, por exemplo, era um paciente que estava pronado e o tubo estava dobrado. Então, também, quando pronar o paciente, o ideal é introduzir a sonda do sistema fechado de respiração e ver que não está tendo nenhuma resistência no tubo, tá? Então, tomar cuidado com o posicionamento, com o tubo, com as vias aéreas pérvias, porque a partir do momento que acontece isso daqui é porque tem alguma coisa errada, tá? Aqui, para ilustrar, um paciente ventilando em pressão controlada, então nós temos aqui a pressão, a frequência respiratória e o tempo inspiratório. Geralmente o tempo inspiratório varia de 0,7 a 1, quando tem que ventilar em pressão controlada, tá? A pressão de pico e aqui o volume corrente que ele está fazendo, tá vendo? 350, 400. Pressão, ok. Quando eu tiver uma pressão de 15, fazendo um volume de 200, qual que é o esperado para ele? O esperado é 380, então vou ter que aumentar um pouquinho a pressão para garantir um volume corrente melhor para ele, sempre tomando cuidado com a pressão de pico, tá? O tempo como eu falei, né, é o tempo de inspiração e de expiração. O tempo expiratório, ele é maior, tá? E aqui, vamos basear de 1 para 1,5 até 1 para 3, tá? E ele pode ser regulado na pressão controlada pela frequência respiratória e pelo tempo inspiratório. Se eu tenho uma frequência mais baixa, então eu vou ter um tempo expiratório maior, e aí esse tempo aqui ele vai aumentar, tá bom? E aqui uma ilustração do volume controlado. Então, nós temos o volume controlado, o volume que ele está fazendo aqui, né? A pressão de pico, aqui está tudo ventilando ok. E o tempo em V no volume controlado vai ser ajustado pela frequência respiratória
e pelo fluxo, vamos manter ali de 40 a 50 para admitir, tá bom? E aqui a frequência respiratória total. Esse parâmetro do vela, eles podem ser alterados, tá? Então, você, por exemplo, clica na frequência, no tempo em V, clica nele e você consegue ajustar o parâmetro que você quer ver. Não está aparecendo a pressão de pico? Coloca a pressão de pico, mas geralmente vai estar aparecendo no monitor, tá bom? E aqui o módulo espontâneo, né? Então, aqui o módulo espontâneo vai estar em CPAP, no Hamilton vai estar escrito lá no cantinho espontâneo, que nós vamos ter a pressão de suporte para ajudar a gerar a expansão, a expansibilidade e geração de volume corrente, a PIP e a FiO2, tá? Nós também podemos mensurar a pressão de pico, tá? Por exemplo, aqui, ó, não temos pressão de pico anotado aqui, então é só clicar e procurar pico, tá? Que aqui vai dar em inglês, o P, peak, tá? E aí, então, nós vamos ter a pressão de pico, nós temos o volume corrente, nós temos a frequência respiratória, e é muito importante também a gente observar em paciente espontâneo se ele está evoluindo com taquipneia, tá? Está evoluindo com taquipneia, está caindo a saturação, ou ele está apresentando algum desses sinais. Frequência respiratória alta, batimento de asa nasal, uso de esternocleidomastoide para puxar o ar, né, uso de musculatura acessória, a respiração, musculatura abdominal, ele está ficando com uma respiração meio assimétrica, a saturação, como que está, então tudo isso nós temos que levar em consideração, não somente no cuidado da fisioterapia, também durante a manipulação da enfermagem, ou mesmo quando o paciente não está sendo manipulado. São considerações que a gente pode estar monitorizando continuamente em pacientes que estão submetidos à ventilação mecânica invasiva, certo? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu estou à disposição, toda a equipe de fisioterapia está à disposição para qualquer eventual informação que vocês queiram compartilhar também com a gente, ou discutir algum tema que foi abordado aqui na apresentação. Agradeço a presença de todos, entre aspas, né, aqui até agora, e sigamos aí forte para enfrentar todos esses momentos. Muito obrigada, até mais.